Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Diz Aí. Nosso programa está apenas começando e você aí de casa é o meu convidado. Hoje nós temos um tema que a produção separa pra gente e esse será o assunto do dia. E qual será? Você que está no YouTube até já sabe qual que é o assunto. Inclusive, se você não conhece ainda o nosso canal do YouTube, não perde tempo não. Já seja um inscrito do nosso canal do YouTube e esteja com o seu sininho ativado das notificações para assim que a gente subir um vídeo novo, você ser avisado. Lá você vai conferir não somente este vídeo do Diz Aí, mas muitos outros conteúdos também do canal da Juventude Cristã. Então, seja um inscrito. Canal CJC Oficial. É importante também que você esteja com o nosso número de WhatsApp salvo nos seus contatos. 21993415064. Salve esse número porque é através dele que você tem contato direto com a produção. É isso mesmo, você pode mandar a sua sugestão de tema pra gente, pode mandar o seu feedback, a gente quer ouvir as suas ideias, a sua opinião também aqui no Diz Aí, então fique à vontade. Através desse número, pode mandar mensagem, pode mandar áudio, pode mandar foto, vídeo, assistindo ao programa. A gente só pede para você não ligar, mas das demais funções do WhatsApp, você pode ficar à vontade que a gente vai responder você com todo carinho. E também é importante que você esteja seguindo o nosso perfil lá no Instagram, @canal.cjc. Lá você vai conferir conteúdos exclusivos. Se é exclusivo, a gente não vai mostrar aqui, tem que estar seguindo lá para ficar por dentro, @canal.cjc. Lá você vai conferir muitos conteúdos, temos stories com bastidores, stories com enquetes também, novidades, sempre estamos lançando por lá. Inclusive, muitos vídeos do Joenison você vai conferir fazendo as palhaçadas dele, mas que nos divertem também, não é mesmo? Então, são os conteúdos exclusivos que você precisa ficar por dentro, @canal.cjc. Já salvou o nosso número, já está inscrito no Instagram, quer dizer, inscrito no YouTube, está seguindo no Instagram, os nomes são meio parecidos, não é mesmo? Mas a gente vai aqui continuar o nosso programa agora, começar, na verdade, de fato, revelando o tema, mas antes quero aqui dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, sim. Não estou aqui sozinha, não vim falar aqui, ficar no monólogo falando sozinha, não. Trouxe uma convidada que com muita alegria eu a recebo, com muita honra, e você de casa também a receba com muita honra. Giovânia veio lá de Campo Grande, seja muito bem-vinda, Giovânia. Obrigada, Júlia. Oi, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Com muita elegância, né, Giovânia? Meu Deus do céu, fiquei até constrangida agora. Você é uma pessoa elegante também. Bom, e hoje nosso tema poderia ser a forma de vestir, né? Já vimos que Giovânia tem aqui propriedade para poder falar. Mas também trouxemos hoje um tema muito bom, que inclusive é tema de um livro. Você chegou a perceber isso, a pesquisar ali? Sim. É tema de um livro muito bom e um assunto necessário, porque muitos problemas, muitas batalhas não começam ali já no físico. Não é ali, propriamente dito, mas começa muito antes, Nosso tema hoje é sobre o campo de batalha da mente. É surreal quando você começa a pesquisar na Bíblia e o quanto que ela fala sobre isso, não é mesmo? Sim. Assim, a nossa mente, ela é realmente um campo de batalha, porque nós somos pessoas, né? Que temos um espírito, que temos um corpo, essa matéria física a qual nós vemos, e que temos uma alma, que é a nossa mente, né? Ali onde tem as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que a gente pensa. Então, o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo. É como se fosse assim, o cérebro é uma lâmpada e a nossa mente é a luz que emite dela, sabe? Então, assim, a mente é muito importante. Por isso que nós somos tão atacados na mente, sofremos tantos ataques, porque se tivermos uma mente fragilizada, muito atacada e não tratada, né, através da palavra e tudo mais, nós vamos ser pessoas que provavelmente vamos sofrer ataques no corpo, né? Mas isso porque não teve uma mente tratada. E essa batalha que a gente não consegue ver, como que acontece essa batalha na mente? Então, Satanás, né, os demônios, eles começam a lançar dados, sabe? Pensamentos ruins. Às vezes você tá assim do nada, não sei se vocês já tiveram, não sei se foi só eu. Me fala, Júlia. Você tá assim passando por uma ponte, daqui a pouco, e se eu me jogasse daqui? São às vezes pensamentos intrusivos, sabe? Pensamentos que do nada você vem na sua mente, pensamentos que você identifica não é seu,
não é de Deus. De quem que é esse pensamento, né? Muito provavelmente do maligno, sabe? Então, muitos pensamentos vêm à nossa mente, pensamentos ruins, às vezes pensamentos de morte, pensamento de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, de que Deus não te ama porque você pecou, Deus não é contigo mais. Então, são muitos pensamentos ruins que vêm à nossa mente, que são dardos, são setas que o maligno envia para que a nossa mente absorva aquilo, para que desça para o nosso coração. De fato, tudo começa na mente. Sim. O tanto que a Bíblia fala sobre isso não é brincadeira. E a gente pode observar isso em vários cenários aqui e tem um impacto muito grande, como você muito bem pontuou, porque começa na mente, começa com uma sugestão, com uma ideia do maligno. Sim. E isso entra no coração. E tem até uma consequência aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui, ó. Não cheguei a anotar, mas que fala sobre isso, né? Que o medo, aqui o pensamento, ele vai gerar um sentimento no seu coração. O sentimento, ele vai gerar um tipo de comportamento. Sim. E esse comportamento, repetindo ali, se esse ciclo não for interrompido, se torna um hábito. Sim. Então, acaba se tornando algo comum. Não quer dizer que é assim que deva ser, conforme diz a palavra. Então, os pensamentos são algo que precisa ser observado. Tem uma frase que parece redundante, mas que diz assim: pense sobre os seus pensamentos. E realmente, comece a filtrar, comece a realmente analisar se o que você pensa está de acordo com a palavra. Se jogar de um lugar alto, sim, isso não é algo que viria do Espírito Santo de Deus. Então, com esse discernimento do que o que diz a palavra, você consegue comparar e ver, isso aqui não está na Bíblia não, isso aqui não quer dizer isso. Sim. Até porque, se a gente for observar quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, dentre várias coisas, teve um momento em que ele cita algo relacionado ao Salmo 91. Sim. Que se ele se lançasse e tal, e aí ele sugere isso para Jesus, mas Jesus rebate com a palavra, porque esse texto não está dizendo para você se jogar, não é? No caso do Salmo 91. Está dizendo que se acontecer alguma coisa, os anjos estão guardando, mas não é você provocando aquilo. Sim. Da mesma forma, Jesus ele vai e responde, porque está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, quando você conhece o que está na palavra, você consegue comparar e ver, isso aqui não é isso que está dizendo, não é dessa forma o entendimento desse versículo. Você consegue, assim como Jesus, pegar algum texto bíblico que foi interpretado de uma forma errada e ter esse discernimento. Então, conhecer a palavra é fundamental para você pensar sobre os seus pensamentos, refletir se é isso que a Bíblia quer que você esteja pensando. E tem um impacto gigantesco. Sim. Foi até que aconteceu com a Eva, né? Satanás, ele sugeriu para ela. Foi isso mesmo que, né? Foi uma pergunta. Foi isso mesmo que o Senhor te falou? Ele botou uma interrogação no final de tudo que Deus disse. Isso. Foi isso mesmo que ele te falou? E aí ela deve ter ficado muito reflexiva e... não, vou comer, o que tem? Né? Então, assim, são sugestões. São, às vezes, coisas muito sutis que vêm à nossa mente, que são sugestões do diabo para que você possa cair na cilada dele, sabe? Em Efésios 6, eu queria aqui ler para você bem rapidinho. Não vou ler o texto todo, mas em Efésios 6, no capítulo 6, no versículo 17, diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, assim, vai acontecer de você, às vezes, ter pensamentos ruins, sabe? Mas como que a gente combate isso, né? É necessário a gente ter a palavra de Deus para combater, sabe? Você entender que a salvação está com você, porque Cristo ele morreu na cruz para nos dar acesso à salvação. Então, com a palavra, é possível você combater os pensamentos ruins, assim como você disse, né? Jesus ele foi tentado. Como é que ele combateu, né, os pensamentos ruins, a sugestão do diabo? Sim, com a sugestão do diabo. O que ele fazia? Ele combatia com a palavra. O diabo falava, mas a palavra não diz que o Senhor dará ordem ao seu respeito, aos anjos ao seu respeito? Ele falou, mas... não posso tentar o Senhor, seu Deus, porque a palavra também diz isso. Né? E assim, essa batalha a gente está levando para esse lado espiritual. Sim. Mas é claro que também existe dentro da mente aquilo que é emocional, sim, de uma raiz emocional. E quando nós levamos para esse campo de batalha da mente, mais agora mental e emocional, que tipo de impactos isso tem na vida da pessoa, na vida do cristão? Então, quando a pessoa ela tem esse impacto emocional, ela acaba ficando às vezes ansiosa, depressiva, angustiada, com medo, né? Eu me lembro muito dos Salmos, porque Davi, ele sempre falava, né? Porque tem um Salmo que é o 42, ele fala, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Tá, ele pensando os pensamentos dele, ele está refletindo, né? Ele vem trazendo assim para fora aquilo que está dentro dele, ele diz, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Aí ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, assim, quando
esse ataque ele é emocional, a pessoa começa a ficar muito mal, fica depressiva às vezes, com ansiedade, com né? um complexo de inferioridade. Então, isso pode acarretar muitas coisas, né, na vida da pessoa. Um exemplo que eu lembro, eu queria trazer aqui para vocês, é do próprio Davi, né? Você citou os Salmos ali, na história dele, tem um capítulo que você pode ler depois, ele todo, que é 1 Samuel 17, onde fala sobre esse embate de Davi e Golias. Mas muito antes de chegar ali, dele, frente a frente com o gigante, enfrentando ele, lutando contra ele, começou uma batalha na mente e que tentou derrotar ele antes de começar a batalha. Sim. Não é verdade? Sim. Se a gente for ver aqui, ó, no versículo 25, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu, pois que subiu para afrontar a Israel, há de ser, pois, que o homem que o ferir, aqui está falando sobre os benefícios, né? Aquele que derrotasse, o rei irá o enriquecer com grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Aqui tem até um entendimento que a gente pode falar depois, mas vou continuar a leitura. No 26, então falou a Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Ele perguntou, né? Já que ele, esse incircunciso filisteu, está afrontando ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos. E aí olha qual que é a reação do irmão dele, né? Diz no 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração. Aqui, a ira do irmão de Davi se acendeu contra ele, ele já começou até a diminuí-lo, né? Começou a dizer aqui, quem é você para vir aqui? Já falando do tamanho, né? Do jeito. E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Aquele trabalho que você faz que é pequeno, né? Que ninguém nota. Aí a gente continua. Ele não desiste, ele vai perante o rei, porque ele se ofereceu para lutar contra o gigante. No 33 diz, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. E aqui Davi começa a convencer o rei de que ele tinha já experiências, que Deus ali havia dado vitória para ele, que nessa não seria diferente. E se a gente continuar, isso tudo aqui antes, a batalha, ó, estava dias de acontecer. Aí, quando ele realmente está a caminho, frente a frente com o gigante, no 42 diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Já não era para derrotar Davi ali, antes de começar a batalha? Exato. Mas o que ele fez? Ele teve uma postura diferente. Diante do irmão dele, não deixou isso entrar no coração. Diante do rei, que ali ele precisava se justificar, digamos assim. Era o rei que ia dar permissão para ele. E aqui, diante do gigante, se você for ler do 45 até o 47, você vê a postura que Davi tinha e que você vê que em nenhum momento ele se deixou levar pela baixa estatura, pela pouca experiência comparada ao gigante. Ele tinha experiência, mas não comparada ao gigante, né? Enfim, mas tudo isso aconteceu para derrotar ele antes de ir para a batalha. E a gente viu lá no início quais eram as recompensas, né? E quantas recompensas que você já deixou de ganhar por conta disso? De já perder a batalha sem nem ter entrado nela, por conta de comentários, de comparação, do que os outros estão dizendo, do que de repente até você enxerga de si mesmo, mas essa não é a visão do cristão, não é o que o outro diz, o que o mundo diz, ou o que eu acho de mim mesmo. Muito pelo contrário, é o que a palavra diz, é o que está no livro sagrado, os pensamentos que Deus tem sobre mim, essa é a forma que eu me enxergo. A nossa identidade está ali, não do que o irmão disse, do que o rei ou o gigante, que é o problema aqui. Já vamos aprofundar mais, mas antes vamos ajudar alguém lá de casa, quem está com uma dificuldade e mandou pra gente, Giovana, e dentro da palavra a gente pode auxiliar essa pessoa. Preparada? Preparada. Quem mandou foi o Leandro e ele escreveu assim: me chamo Leandro, tenho 28 anos e sou recém-convertido e estou no primeiro amor, ele colocou entre aspas, né? E venho me esforçando para não perder esse amor. Eu ajudo com os jovens na igreja e sempre que me chamam tento estar disponível, mas frequentemente tenho pensamentos que dizem que não posso estar em um ministério, não posso aconselhar alguém e até mesmo que eu não sou merecedor
pelos pecados que eu já cometi, apesar de já ter pedido perdão e me acertado perante Deus. Esses pensamentos não saem da minha mente, o que muitas vezes me faz recuar em minha vida com Deus. E aí, Giovânia? Bom, na verdade é que nenhum de nós somos merecedores, sabe? Nós não merecemos, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós assim recebemos o favor de Deus, sabe? Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, que Paulo, ele, muito antes de se converter, ele era perseguidor da igreja. Ele não era digno de ser um apóstolo. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele se converteu, entendeu que perseguia a igreja, se converteu e foi um grande homem de Deus. Quando você entende que precisa mudar e de que você pode também ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, não vai ter pensamento ruim que te atrapalhe, a não ser que você permita, sabe? Se você decidir resistir a esse pensamento ruim, porque a Bíblia diz que se nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Então, se você resistir a esse pensamento e você começar a olhar para aquilo que Deus diz ao seu respeito, porque a Bíblia diz tudo aquilo que for reto, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for justo, nisso pensar. É isso que você tem que pensar, em coisas boas, daquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, não aquilo que o diabo diz sobre você, porque o diabo, ele sempre vai achar que nós somos fracos, que nós somos pessoas que não merecem a misericórdia e o favor de Deus, mas o Senhor é Ele que nos escolheu porque Ele nos ama, porque Ele quer nos usar, sabe? Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma libertação de uma senhora e no momento em que eu estava fazendo a libertação, o demônio ele disse assim, eu não vou sair não. Eu falei, você não vai sair por quê? Ele disse, porque ela me pertence. Eu falei, mas ela não te pertence, você não comprou ela com o quê? Com o seu sangue? Não, então você tem que sair. E depois ele foi embora. Então, nós precisamos entender, nós fomos comprados com o sangue de Cristo, sabe? Deus nos escolheu. Então, você não fica com esse pensamento de que, não sou importante, o que eu faço é pouco. Não, é o suficiente, é o que Deus quer, que você abra o seu coração e que você entenda que Deus, Ele está aí para te ajudar, né? Porque os pensamentos ruins são para nos parar o propósito de Deus na nossa vida, parar os planos e os projetos do Senhor. Às vezes, assim, Deus tem algo tão grande para fazer em nossas vidas, mas a gente acaba impedindo, né? Eu me lembro muito de Eliseu, porque Eliseu foi um profeta muito usado por Deus, um homem de fé que orava e o fogo descia, né? Ele chegou até a zombar dos profetas de Baal. E aí, por conta de uma frase que ele ouviu, né, a respeito de Jezabel, que ela falou assim, matou todos os profetas de Baal, então manda um recado para Eliseu, que hoje mesmo ele vai morrer. E Eliseu guardou aquilo no coração. Eliseu viu Deus mandar fogo e consumir tudo. E por conta de uma palavra que ele recebeu, ele guardou aquilo no coração e foi se esconder em uma caverna. Um homem de Deus, um profeta que falava a respeito de Deus, que via sinais e maravilhas acontecer, guardou algo no coração porque alguém tinha dito para ele que ele iria morrer. Esse caso aqui, acredito que muitos talvez se identificaram com o rapaz, o Leandro, né, que mandou o caso pra gente. É uma questão que eu já vi muitas pessoas dizendo, né, que não se sentem dignas ali, mas a graça de Deus é justamente isso, como até o próprio missionário fala, é o mover de Deus em favor do homem. Então, ela está disponível para você, essa graça, essa misericórdia, né? E muitas vezes no seu coração, na sua mente, como é o tema que estamos falando hoje, você cria fortalezas diante de sugestões, diante de coisas do maligno, você cria uma fortaleza e você se blinda naquilo, você se firma naquilo, só que isso acaba te privando de viver o pleno do Senhor, né? Isso acaba afastando você do seu propósito, afastando você daquilo que Deus tem para sua vida e o que Ele desenhou é perfeito. Então você está vivendo longe do perfeito que Deus tem para você. E muitas vezes são crenças erradas, como por exemplo, de medo, de dúvida, de depressão, de raiva, ou até como aqui no seu caso, um sentimento de condenação, né? Sendo que Cristo já levou sobre si e que se você está nele, assim como você diz, né? Aqui você diz que é um recém-convertido, né? Mas que você está buscando ser mais parecido com Cristo, você está vivendo a sua vida no Senhor, então nenhuma condenação há. E é isso que a palavra diz. Com o que você vai ficar? Com nenhuma condenação há? Ou, você pecou muito, você errou demais, Deus não te perdoa não, o que você fez não há misericórdia, Deus já te condenou.
com qual você vai ficar? A palavra de Deus, que é a verdade, ou com algum discurso, uma sugestão do maligno querendo te parar no meio do caminho, como foi o que a Giovânia trouxe, porque muitos ataques são diretos, mas tem uns que são até indiretos. Sim. Não toca em você, mas toca no teu pensamento, te dá uma sugestão, você deixa entrar no seu coração, ali o estrago está feito. E você se fecha numa fortaleza. Muitos têm se fechado na fortaleza de uma decepção, de uma frustração numa amizade, uma frustração, de repente, até na vida sentimental, e se blindam daquilo. Mas se eu me envolver com alguém, seja amizade ou relacionamento, eu vou me machucar, porque eu já me machuquei, eu vou me machucar novamente. Me frustrei, eu vou me frustrar. Você se blinda, realmente. Se não se envolver com mais ninguém, você não vai se frustrar. Mas você se priva de viver o que Deus tem, porque amizades, Deus quer pessoas ao seu redor que te aproximem dele. Relacionamento, isso é vontade de Deus também, que você venha constituir família. Então, assim, é algo maravilhoso que Deus tem e você se priva de viver porque você está nessa fortaleza. Antes de encerrarmos, tem um versículo que eu queria trazer aqui para você. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, vai dizer: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas que você criou aí mediante sugestões, essa que você está se blindando e se escondendo nela e deixando de viver o seu propósito e destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é um desafio, torná-lo obediente a Cristo. Já tentou tornar uma criança obediente em alguma coisa? É difícil. É difícil. Então, tornar um pensamento, de repente, não é uma palavra, não é uma pregação, não é 2, não é 3. É você prosseguir e conhecer ao Senhor. É um processo. E você vai destruindo essa fortaleza até que você fique única e exclusivamente com a palavra, porque é ela que é a sua verdadeira fortaleza. Combinado? Bom, já encerramos aqui, o nosso assunto de hoje. Teria muito mais para falar, mas que eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E se Deus permitir, nós voltamos e continuamos com esse assunto em uma outra oportunidade. Mas antes de finalizarmos, Giovânia, faz aquele convite especial para quem é de Campo Grande, da região, de onde acontece o Grupo Jovem, que dia, qual que é o horário e também mídias sociais para essa pessoa ficar por dentro de tudo. Fica à vontade. Então, pessoal, todo domingo às 3 da tarde nós temos um encontro no JQV, no Espaço Jovem, para fazer o culto e buscar do Senhor, a palavra de Deus, ser fortalecido, ser transformado pelo Espírito de Deus. E aí fica na Avenida Cesara de Melo, 2245, lá em Campo Grande, perto da Honda Veículo, bem assim em frente. Então, nós te esperamos lá, você está convidado, as mídias sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, é @JQV Campo Grande RJ. Não se esqueça, sabe? Que Deus tem um plano para a sua vida e que não deixe os pensamentos te atrapalharem de você alcançar a bênção de Deus. Aí, não seja um derrotado antes da batalha, Sim, porque é isso que o diabo quer fazer. Porque ele sabe que se você for na força de Deus, do Deus dos exércitos, ele já é um derrotado, ele já é, na verdade, um derrotado. E se você tem essa convicção firme no seu coração de que indo com o Senhor você pode todas as coisas, aí você se torna um imparável. E é isso que Deus quer pra você, que nada interrompa o chamado dele, que nada venha tomar o seu coração, senão a vontade dele. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!